algumas coisas que chamam a atenção, tanto no comportamento dentro quanto fora de campo. Dito isso sobre o Juninho. O cara faz gol, aí todo mundo pergunta, merece ser titular, vai dar uma nova chance, envolve polêmica, aí vai voltar, vai sair do esporte. Entrou hoje, um gol e uma assistência. Pela tua experiência como profissional, como treinador, o quanto você acha que ele vai precisar fazer para reestruturar em termos de comportamento dentro e fora de campo, aí eu volto a essa questão, a confiança no torcedor? Bom, primeiro, o torcedor pode contribuir com isso. De que maneira? Apoiando ele, mas o feito de hoje não pode ser levado ao céu. Tem que ser valorizado, mas não pode ser superdimensionado. Como um erro dele também não pode ser superdimensionado e levado ao inferno. Tá? 20 dias que eu estou com ele. Até agora, tudo que eu tenho pedido nos treinamentos, tudo, ele tem se esforçado ao máximo em fazer. O comportamento dele, comportamento altamente profissional. Educado, respeitoso com os colegas, e a qualidade do jogo dele dispensa comentários. Ah, mas ele tem uma imagem. A gente sabe que uma imagem não é dizer que ele melhorou, é que vai desfazer essa imagem. O que vai desfazer essa imagem é uma sucessão de acertos e praticamente 0 erros. E é justamente isso que a gente vem colocando dia a dia para ele, né? Ter comportamentos adequados, e para isso ele precisa do apoio de todo mundo. Quando perceber, não superdimensionar uma situação, não provocar uma situação e até ajudá-lo em alguma situação, né? Porque o talento é indiscutível, o talento é indiscutível. É uma grande joia que o esporte tem e que o futebol brasileiro tem. Uma facilidade, uma frieza na frente do gol. O gol para ele tem 400 metros. Ele chega na frente da trave e tem 400 metros o gol. E a gente fica muito feliz. E não é só ele, né? Nós temos grandes jogadores, né? E ele é mais um desses. E a gente fica muito feliz de trabalhar com um grupo que dia a dia vem mostrando essa qualidade. Obrigado, Guto. Valeu. Boa noite. Eu queria falar um pouquinho a respeito daquele homem à frente dos 2 volantes. O que no Brasil é tão raro de achar. Aquele regente, aquele cara que pega a bola, articula, aquele cara que roda o jogo, e que o esporte hoje não atua com essa característica. O Guilherme, quando perguntado aqui, falou que não se sente desconfortável atuando assim, porque no Botafogo ele chegou a substituir o Walter Montijo. Todo mundo sabe da qualidade do Montijo lá no Botafogo. O que a gente viu hoje, depois de 10 sessões de treinamentos, com 3 folgas, dia de descanso, foi que o quarteto ofensivo meio que estava entrosado. O Guilherme descia com o Ezequiel por um lado, enquanto o Luan fazia companhia ao Hernani Brocador de outro. Não tinha posição fixa. E isso confundiu muito o sistema defensivo do Salgueiro a todo momento, no primeiro e no segundo tempo. Queria que você falasse um pouquinho do Guilherme exercendo essa função e esse quarteto que você encaixou para o jogo de hoje e que no fim das contas o esporte conseguiu aí um resultado muito elástico. O importante é ter mobilidade, né? Não é, hoje o futebol, a gente já falou isso, não é posição, é função, né? E o Guilherme não é um meia. A atuação do Guilherme é de um segundo atacante de mobilidade com algum poder de armação, né? E tanto é que ele vem, ele cai nos espaços, ele vem, tabela, ele vem dar uma enfiadinha de bola, daqui a pouco ele aparece como 9. Essa é a mobilidade dele. Daqui a pouco ele vem para baixo, para a esquerda, o Luan entra por dentro. Daqui a pouco ele entra para a direita, o Ezequiel vem por dentro, né? Essa mobilidade, a gente está sempre posicionado, né? O próprio pivô roda para abrir espaço para alguém, né? Que é, no caso, o 9, seja o Hernani, seja o Elton, né? E à medida que a gente vai entrosando, por ser uma linha de frente muito rápida, a gente, encaixando os passes, a gente acaba complicando o sistema defensivo, né? O primeiro gol foi muito isso, né? Foram tabelas rápidas até culminar com o cabeceio do Luan lá do outro lado. E uma outra coisa, né? Nós exigimos que cheguem 3 homens na área. E se vocês notaram, na maioria das jogadas a gente estava chegando com 3 homens dentro da área. Às vezes até mais, né? Isso aí também é muito importante. Esse homem que você falou, nós temos 3 no plantel.
né? O Samir voltando de lesão, né? Que bom que já começou a treinar. O Leandrinho, talentoso, a gente vem conversando com ele, alguns ajustes que a gente precisa fazer, e ele vem muito consciente buscando esses ajustes, né? Para que ele em algum momento possa nos ajudar. E dependendo da característica do jogo que a gente enfrentar, fatalmente ele vai jogar. Ele pode ser que ele comece e outro fique esperando, porque a gente não busca ter 11 titulares, a gente busca ter um grupo que possa nos dar a alternativa de começar com um ou com outro, e que a equipe permaneça qualificada e mais capacitada de vencer as partidas. E temos o menino, que é talentosíssimo também, que está voltando de férias, que é o Pablo Pardal, né? E precisa dar uma encorpada, tal, um trabalho com calma, com seriedade, e daqui a pouco pode aí estar dando alegrias para o torcedor também. Professor, insistindo, pegando o gancho aqui do Leandrinho, que o senhor respondeu, está orientando ele, né? E ele não vai entrar nessa situação de titulares, tem vários titulares que ele está contextualizando, mas eu te pergunto, eu tenho visto os treinos, o Leandrinho está, muito bem, por sinal, torcida até certo ponto comentando, exigindo a titularidade dele, dentro do que o senhor está dialogando com esse atleta. Qual a perspectiva nesse sentido? E mais ainda, hoje, o que o senhor já orientou ele já foi ao encontro do que o senhor orientou nessa partida? Então, nessa partida ele fez o que eu pedi, mas com uma outra função. Quando ele joga mais adiantado, tem algumas coisas que ele precisa melhorar para que ele possa executar, né? Ele não convém aqui, é uma coisa muito minha e dele, né? E ele vem buscando fazer, né? E até ele falou: pô, professor, você não é o primeiro que me fala isso. E eu fico brincando com ele: para de rasgar dinheiro, né? Porque com um talento desse, ele fazendo isso, a tendência ele ser um jogador de destaque, e sendo um jogador de destaque, fatalmente vai ter sucesso e vai ter bons contratos. Obrigado. Eu queria que você falasse dos reforços, o Yuri e o Renato. Tá. O Renato é um menino que estava no Serra, estava sendo destaque lá no Serra. É uma situação emergencial que a gente precisava. Nós temos o Durval ainda se convalescendo de uma cirurgia. Nós temos o Chico, que praticamente está fora do estadual. Nós temos o Kleberson com um problema também, ou seja, nós temos o Valber e um menino. E agora chegou o Charleston, que também estava há muito tempo parado. E nessa reta final agora, a gente precisa de um zagueiro, né? Na perda, quem colocar? Eu, por exemplo, no Mojimirim tinha 4 zagueiros, e na final do interior, um tomou cartão, o outro acabou o contrato, não pôde jogar, porque naquela época eles faziam contrato só na fase classificatória, não acreditava que o time ia chegar no final do interior. E aí o contrato acabou antes, nós perdemos o jogador, não poderia renovar o contrato dele. Enfim, eu sobrei para o último jogo contra o Bragantino em casa com um único zagueiro. A sorte que eu tinha um bom lateral, que jogou improvisado, jogou muito bem, nós vencemos, fomos campeões do interior com o Mogi. Mas são situações, às vezes você tem um e não tem um, às vezes você tem 4, e machuca 2, o outro toma cartão. Zagueiro, volante e a maneira que eu jogo, atacantes de lado, você ter 4, 5 não é demais. E buscar tá oferecendo condições a todos eles. Então o Renato veio para essa situação, é um jogador que tem a sua qualidade, né? Uma experiência de carreira, e um jogador que tem uma grande oportunidade num clube do tamanho do esporte. E o Yuri, um jogador que já jogou fora do país, já foi em algum momento, não absoluto, mas já foi usado como titular do Atlético Mineiro. O ano passado teve uma passagem interessante pela Ponte, mas acabou se machucando. Um jogador de muita velocidade, uma característica talvez um pouco parecida com o Ezequiel. E
jogadores que possam desequilibrar, né? E assim, devagarinho, né? Sem muito alarde, sem muitos nomes dentro da realidade do esporte, a gente vai tentando construir um time competitivo, cheio de fome de vitória, fome de fazer história, fome de grandes resultados. Isso que a gente busca, né? A gente oferece as oportunidades, trabalha para que eles estejam preparados, né? E construam essa situação. Aí, portanto,